Fala, rapaziada, sejam bem-vindos aqui no canal, tamo junto, valeu pela participação, né? Hoje é sábado, então ótimo final de semana a todos. Tô com um vídeo interessante para trazer para vocês, que eu recebi de um outro produtor, e ele considerou que valeria a pena eu falar a respeito e trazer aqui no canal. Não vou citar quem foi, beleza? Mas foi ele que mandou, então um abraço aí, obrigado por ter mandado aqui essa sugestão de vídeo, porque a explicação que ela vai trazer aqui corrobora com o que eu tenho dito, né? Recentemente, principalmente em vídeos anteriores, antes dessa polêmica que está acontecendo nesse momento de criminalização da misoginia, do discurso Red Pill e etc. Tá? Então vocês vão perceber que só pelo que ela vai dizer, para quem assiste meu conteúdo já vai conseguir fazer essa conexão, mas eu vou complementar algumas coisas, ilustrar, trazer exemplos, inclusive de um que eu vi aqui no debate. Então deixa eu só reinicializar a página aqui para pegar do início. Isso aqui costuma causar um estranhamento, mas que filosoficamente é muito importante. Reconhecer a maldade feminina não é necessariamente um ataque às mulheres. Eu sei que a modernidade costuma tratar como um tabu a ideia de que as mulheres podem ser más, tão ou mais más quanto os homens, porque existe um pressuposto assim, de que elas seriam mais benevolentes, mais empáticas, menos violentas do que eles. O interessante de se pontuar aqui é que alguém pode dizer que na verdade é o contrário, né? Que na verdade as pessoas que gestam, né? Gostei desse termo e eu vou me apropriar dele para usar aqui no canal. E algumas pessoas podem dizer, mas houve a Inquisição, houve a caça às bruxas. Vale a pena apontar que ela citou aqui sobre a modernidade, né? Antes da modernidade era diferente a opinião que as civilizações, etc., principalmente o Oriente, tinha sobre as pessoas que gestam, né? Ou a natureza feminina, que aqui nós vamos chamar de profano e assim por diante e tal. E essa é uma ideia disseminada, você vai encontrar em tudo quanto é tipo de discurso, em discurso cristão, feminista, progressista, de direita, não importa. E pode parecer, assim, à primeira vista, que é um elogio, né? Nossa, olha como as mulheres são boas. Mas... Cara, não sei dizer, assim, eu reconheço essa descrição, mas eu não sei apontar para vocês qual que é o catalisador disso. Talvez seja por causa da educação das mães, que mais educam os filhos e assim por diante, né? Normalmente ensinam isso, estou dizendo que é errado ou que é certo. Mas de onde que vem essa ideia, essa construção? Alguns chamam de marianismo e tal. Eu sei que, por exemplo, o Alcir, que foi também no Redcast, ele disse que teria a ver com a primeira onda, que na opinião dele é a primeira onda do feminismo, que é o cavalheirismo. Que aí isso corroboraria com a tese dela aqui, parece que é isso que ela está dizendo pelas entrelinhas, vocês vão entender até o final do vídeo, como uma espécie de manipulação inteligente feminina, tá? Para classificar as pessoas que gestam como alguém moralmente superior, mais inclinadas ao que é belo e amoral do que o sexo masculino, tá? Não sei se é isso que ela quer dizer pelas entrelinhas, aparentemente sim pelo contexto do momento, ok? Mas é aí que o problema começa de verdade. Historicamente nem sempre foi assim, tá? Durante grande parte da civilização ocidental, as mulheres, assim, elas não eram necessariamente protegidas por serem mais frágeis, nem respeitadas por serem mais virtuosas, eu não tô dizendo isso, mas elas eram temidas. Óbvio, não por causa da força física, né, mas por causa de uma violência especificamente feminina que se ancora muito mais em estratégia, em dissimulação, em astúcia. É uma violência inteligente. Ok, esse termo é interessante, tá? Isso aqui que eu vou falar para vocês agora é minha opinião, é uma intuição minha, certo? Por que talvez houvesse essa proteção, como ela falou, né, e às vezes até passando pela demonização mesmo do sexo feminino, às vezes até relacionando com Satanás ou com demônios, né, bruxas e etc. Beleza? Estou dizendo que é certo ou que é errado, isso aqui é uma opinião minha. O que eu quero dizer é que talvez justamente havia, né, esse temor, né, esse medo, tá? Porque é algo difícil de justamente você rastrear, como ela disse ali, né? É uma violência o quê? Inteligente. Você consegue auferir inteligência? Você consegue medir? Tocar, pegar, uma violência material. A violência você vê, roxo, que é o homem, né? Normalmente é violência física. Significa que ela é invisível. Você não tem como medir, criminalizar. É muito difícil de ser rastreada, né? A física não. A física bateu, machucou, ouvi, foi você que fez, está aqui, já era. Sabemos o que houve, a origem e as consequências. Nesse caso é diferente. Deu para entender? Esse era um lugar comum da antiguidade, que acreditava que as mulheres eram capazes de agir e de agir também para o mal. Só que quando a modernidade eleva as mulheres a esses seres virtuosos por excelência, bons por natureza, e esse negócio aí da ação se perde. Daí todas as suas ações passam a ser julgadas não moralmente, mas como ações influenciadas por agentes externos. Daí se a mulher faz algo... Sim, significa o que ela está querendo dizer, tem a ver com aquilo que eu já disse, né? Feminino se torna ser moral, masculino se torna ser imoral. Seria mais ou menos isso. É a vitimização, né? Que eu falo pra... Por que vitimização, Miguel? O que eu falo para vocês sobre a vitimização? Que ela vai dizer em seguida até.
Qualquer coisa que você fizer, cara, se você é uma vítima, se você é uma vítima, você não fez aquilo. Quer dizer que o que fez você fazer aquilo foi uma circunstância que te tornou vítima. Entendeu? A partir disso, qualquer coisa, quando você age a partir de você ter sido feito como vítima primeiro, é belo e moral. E, portanto, ético. Não tem como você ser imoral se você foi uma vítima antes daquilo. As suas ações só são consequência. Então, é uma espécie de reparação ética quando você age. Por isso que eu sempre falei que a vitimização é o cerne, né? É a espinha dorsal do movimento feminista. Entendeu? Então tem a ver com isso aqui. Que parece mal, ou que é mal de fato, a explicação não é porque ela quis fazer assim, né? Mas é sempre o contexto. No primeiro momento, isso pode parecer uma forma de proteção, mas acaba infantilizando. Rapaz, isso é um pouco complicado, né? Isso é um pouco complicado. Sobre a infantilização é verdade. Existe até aquela expressão, né, de que elas querem, é uma hipérbole, né? Elas querem o poder dos homens, o privilégio das pessoas que gestam, e o outro é a responsabilidade de crianças ou infantis. Eu vou citar 2 exemplos que ilustram isso, evidências anedóticas, tá? Existe nesse caso não seria anedótica, o exemplo sim, mas o contexto dele não, porque é uma lei. Teve uma situação na Câmara, que a Ana Campelo estava falando a respeito, de uma deputada que ela acusou um outro cara num debate lá, acalorado, de violência de gênero, né? Que é algo que, né, vou falar mais pra frente também, violência de gênero contra quem, né? Contra quem que é a violência de gênero? Contra as pessoas que gestam. E o que a Ana Campelo diz? Cara, assim não tem debate. Como é que faz? Você tem que se garantir. E justamente corrobora com a linha de raciocínio que a Débora trouxe. Esse protecionismo exagerado, que é uma forma de protecionismo, esse tipo de crime só para beneficiar somente as pessoas que gestam, ok? O que acontece, né, cara? Você basicamente está dizendo que você é inferior, que você não consegue lidar nem num debate político de igual para igual com o sexo masculino. Você precisa disso, de um café com leite, né? Você precisa disso para falar, olha só o que ele falou, ele não pode falar isso, porque você não se garante em refutá-lo com a sua inteligência. Então coloca você numa posição, em comparação com o sexo masculino, inferior ou infantil, nesse caso. Intelectualmente também. Não só fragilidade física, né? A Ana Campaiolo faz essa descrição, faz essa crítica. Ela diz, eu sou capaz de debater com qualquer um aqui, eu não preciso dessas leis, porque eu sou tão capaz de intelectualmente disputar uma ideia com alguém do sexo oposto. Entendeu? Ela não precisa disso, que, como ela disse, infantiliza. O segundo exemplo, para vocês entenderem, justamente surgem expressões como a expressada pelo Dr. Flávio no debate. Quando a mulher se envolve, ele disse exatamente isso. Quando uma pessoa que gesta se envolve com um bandido, é porque ela tem síndrome de mãe. Ou seja, é um exemplo perfeito do que ela está explicando. Ela é uma vítima da circunstância, cara. Porque ela só pode fazer o bem, ela é do sexo feminino. Então jamais que ela se envolveu porque ela também é revolucionária, porque ela é contra as regras, porque ela é uma alerquina, porque ela quis, tá ligado? Não tem como. Ela é, como vocês chamam, ser de luz e etc. Ok? É um exemplo clássico. Não é porque ela tem atração por aquilo. Às vezes é porque realmente ela tem, e aí que é o problema que ela falou, porque isso cria uma situação tabu muito complicado. Tá? De autoritarismo, etc. Mesmo que vale a pena fazer o registro aqui de que, rapaziada, na maioria das vezes na história, os principais tiranos e ditadores foram homens. Não se esqueça dessa porra. Também não dá pra gente fazer o contrário, né? Tratar o feminino como imoral e o masculino como virtuoso. Estou falando de sexo aqui, não estou falando de gênero, estou falando de sexo. Sexo é natureza, é ser humano. É ambivalente. Mas aí, então, esse é um exemplo, né? A síndrome da mãe. Entendeu? Não é patifaria, não é porque ela tem realmente atração sexual, da maneira menos moral possível, inclusive, por esses sujeitos. Muitas vezes. Não, é porque ela tem a síndrome da mãe. Sempre é uma virtude por trás até de decisões antiéticas e imorais femininas. É um exemplo disso, cara. O efeito simbólico disso é desastroso. Entenderam? Porque aquela antiga figura temida, ambígua, que a literatura acabou chamando de femme fatale, profano feminino, fêmea fatal, tanto faz. Se transforma em uma vítima permanente, em uma Ofélia que se dissolve na água das circunstâncias. É claro que havia a esperança de que essa elevação... Será que ela tá vendo meus vídeos, cara? Muita coincidência, cara. Sei não, hein? A ação moral da mulher fosse o catalisador de grandes e profundas transformações sociais num nível quase que redentor. Entendi. Mas essa aposta falhou. Estamos vendo que a violência continua, mas que esse mito perdeu a força. E agora até mesmo a violência contra a mulher virou violência de gênero. O que mais ou menos ela quer dizer aqui, na minha opinião, implicitamente pelo menos, você observa o quê? Você observa que como a violência de gênero ela só pode acontecer com o sexo feminino, significa que ela só pode ser praticada, pelo menos eu nunca ouvi falar de violência de gênero quando é uma pessoa que gesta contra outra, né? Pelo homem. Isso estabelece um contexto, não sei se é necessário, né?
talvez pelo menos na maioria das vezes, em que a violência é imoral e ela só pode ser algo praticado oriundo do homem. Entendeu? Porque quando é a digníssima que faz, nesse caso, ela é uma vítima da circunstância, portanto é ético. Alguma coisa aconteceu pra ela agir daquela forma. Ela se relacionou com o bandido? Ela é síndrome de mãe. Só pode vir de algo bom. Vamos continuar. Assim, bem genérico mesmo. A conclusão é incômoda, eu sei, mas não dá mais pra virar a cara pra ela. Negar a existência da maldade feminina e transformá-las em símbolos da moral absoluta é só mais uma forma sofisticada de desarmar, de domesticar. Vou começar com ele. Domesticar quem? Seria domesticar a sociedade. Aí talvez isso conecte até com o que ela falou sobre isso. Seria isso que ela falou, transformar, né, o sexo feminino como algo absolutamente moral. Talvez seja, não sei se ela quis dizer isso, né, na conclusão dela, um exemplo dessa violência inteligente através dessa manipulação. Entendeu? Talvez seja isso. Eu sei que alguns vão atribuir isso à natureza, né, feminina, que sempre busca um ambiente mais privilegiado. Isso seria uma das maneiras, né, de se buscar isso daí. Só que aí a gente fica no campo da intuição, né? Fica no campo aqui do achismo, né, da especulação, tal, do raciocínio. É difícil provar. Porque, como eu falei, a maioria das coisas que foram ditas são difíceis de provar. Porque são abstratas, né? Mas o que está sendo feito, principalmente através da vitimização, que é o que eu falei, cara. Se você sempre é vítima, significa que você não tem como fazer o mal, cara. Você não faz o mal. Se você só é vítima, cara, você não pode fazer o mal. E provavelmente é o que vai continuar acontecendo daqui pra frente. Então é importante nós estarmos cientes disso da maneira mais técnica possível para que você não seja pego de surpresa e você não caia em narrativas falsas como essa, né? Síndrome de mãe e tal, você vai entender o que está por trás desse tipo de comentário. Então esse vídeo é muito válido. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Falou, até mais. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o Renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.